Olá, boa tarde, noite, igreja. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, lidando com as mazelas do velho homem, mas como dizia meu velho pastor, já falecido, Renato Volpe, quando ele me via tendo ímpetos do velho Armando, ele dizia: não desça da cruz não, bispo. E eu tenho procurado manter esse velho homem com suas loucuras preso na cruz do Calvário. E é assim que a gente pode dizer: estou limpo só por hoje, né? De algumas coisas que o velho homem tenta suscitar. Que bom que nós estamos aqui juntos. Eu tenho algumas certezas no meu coração que me faz ficar tão tranquilo num dia como esse, né? Que você está aí esperando o resultado de uma série de coisas. Mas eu queria dizer para você o seguinte: primeiro, não andeis ansiosos por coisa alguma. Segundo, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Pense nisso, né? Não interessa, né? Na perspectiva humana a gente olha e diz assim, se fosse uma criança, né, podia dizer assim: o sol apagou, o sol foi embora. Foi nada, ele continua brilhando poderosamente. Quanto mais o nosso Deus, né? Nós já sabemos o resultado da maior eleição do planeta, do universo. Deus elegeu o seu filho para vir ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos. Ele veio, Gálatas 4:4, para com a sua vida dar vida a cada um de nós. E ele, enquanto esteve aqui na terra, participou de uma eleição e condenaram ele à cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ao morrer na cruz, ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Então, ele foi eleito pelo Pai e nos elegeu no seu Filho, por isso nós temos a certeza absoluta da salvação eterna. Os impérios não pararam a igreja, os imperadores, os regimes, as ideologias, elas não param a igreja de Jesus. Então, uma igreja que juntos vive o que nós vivemos, essa igreja prossegue a despeito do que vem pela frente aí, tá certo? Por isso que nós podemos adorar, louvar, entrar na presença de Deus, e será assim hoje, será assim amanhã, será assim para sempre. Nós vamos entrar numa série de mensagens, num dos livros do Velho Testamento, do profeta Ageu. Os 3 últimos livros do Velho Testamento, a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento, e nós temos os 3 últimos livros do Velho Testamento, os 3 profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. É exatamente um tempo difícil em que o povo de Israel, o povo judeu, ele retorna do cativeiro babilônico depois de 70 anos, e esse povo então, ao retornar, engloba 3 livros da Bíblia: o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Esther, e também os 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Hoje de manhã nós tivemos uma menina que foi de uma família cujo bebezinho foi apresentado, uma menina, não sei, talvez 4, 5 anos de idade, recitou um salmo inteiro aqui para a gente. Palavra de Deus encarnada, né? Nas entranhas daquela criança, na memória daquela criança. Assim somos nós, o povo de um só livro, o povo da palavra de Deus. Então nós vamos, durante essas próximas semanas, estudar o livro de Ageu. São 2 capítulos apenas, 15 versículos no primeiro capítulo, 23 versículos no capítulo 2. Eu quero desafiar você a tirar aquela velha Bíblia. Eu estou fazendo a minha leitura bíblica no aplicativo YouVersion, e por isso eu ouço a Bíblia todo dia de manhã, mas eu gosto de também pegar a minha Bíblia e abrir, e anotar, e rabiscar. Então eu quero desafiar você a fazer isso. Não só ouvir a palavra de Deus aqui aos domingos, porque na verdade é um grande guia para que você possa ir à palavra de Deus e conhecer melhor a palavra de Deus.
É ela que nos dá vida, é ela que nos dá esperança. Então nós como igreja temos vamos dizer assim, esse dever, esse fundamento. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Palavra de Deus que é pregada aqui desse púlpito já há mais de 40 anos, né? Então eu quero desafiar você a isso. Mas antes de entrarmos no livro de Ageu, eu quero falar também sobre o nosso ministério Mais Bíblia. É um ministério que tem sido tocado aqui por alguns homens e mulheres de Deus, estudiosos da palavra de Deus. Nós temos algumas pessoas, ministros, que estão fazendo seus cursos teológicos à distância, se preparando com muito esmero, com muito carinho. Vocês mesmo aqui têm experimentado vários pregadores aqui, que pregam a palavra de Deus com muita propriedade. E às quartas-feiras nós vamos estar aprofundando os temas. Nós vamos ter também nos nossos sites, nas redes sociais, informações de tudo que é pregado e falado aqui acerca do livro de Ageu, que além de ter uma lição para a sua vida, para a minha vida, agora também serve de parâmetro para você se aprofundar e estudar a palavra de Deus. Então nós vamos oferecer a ferramenta e você vai em frente. E eu queria falar aqui de um amado nosso que está aqui com a gente já há algum tempo. Eu gosto de pensar no seguinte, né? Muita gente, você anda por aí, o cara diz assim, ô doutor. Eu disse, não, você não é doutor, você fez 4 anos de faculdade, isso não quer dizer que isso não te torna doutor academicamente falando, né? Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos durante 3 anos, e nem por isso eu tenho título de doutor. Mas o doutor em áreas específicas do conhecimento é aquele que tem um PhD, que chegou num curso de doutorado, pós-doutorado, que vai acima da faculdade, acima do mestrado e depois do doutorado. E dentre estes que aqui estão, nós temos o professor Hamilton, que já pregou aqui para a gente, que é um PhD, é um doutor em educação, e é um homem que já tem sua formação teológica e que nos orienta aqui bastante. Tem pregado aqui dominicalmente, e eu estou fazendo toda essa introdução, porque ele vai fazer uma introdução aí para a gente, e ele está sentadinho ali, né? Hamilton, fica de pé aí com a Gabi, para a igreja saber quem você é. Ele não gosta que fala dessas coisas. Você cruza com o Hamilton no meio da rua, obrigado, valeu Hamilton, valeu Gabi. Você cruza com o Hamilton, conversa com o Hamilton, parece que ele está, né, não tem nada na cabeça dele, mas é uma enciclopédia viva. Quando ele prega aqui, você sabe que realmente ele está trabalhando em prol do reino de Deus, com todo o seu conhecimento, que não é só conhecimento de Bíblia. Ele é um professor da área de educação, na universidade, na academia, portanto é um homem de um vasto conhecimento. E eu o convidei para fazer uma breve introdução do livro de Ageu. Ele não vai fazer publicamente, mas ele vai fazer ali através do vídeo. E o Hamilton está encabeçando, juntamente com outros homens de Deus e mulheres de Deus, a reinserção, ou eu não diria o retorno, mas em janeiro do ano que vem, 2023, nós vamos ter a nossa EBD, que não é EBD como vocês conhecem, mas é a Escola Bíblica Digital, onde nós teremos aulas específicas que vão gravitar entre o presencial e o virtual, tá certo? Para as pessoas que gostam de aprofundar na palavra de Deus, poderem ter a sua sequência de estudos aí, que já começamos as gravações, não é isso, Hamilton? E já os cursos estão chegando aí para a edificação do corpo de Cristo. Então, vamos lá, Hamilton, está pronto aí? Olá, pastor Armando, Igreja Batista Central de Olá. Fortaleza, que prazer, estamos aí felizes demais, depois dessa campanha juntos, agora entrando nessa série expositiva sobre Ageu, sensacional. E eu queria dar uma introdução aqui rápida ao período pós-exílico, né, no qual Ageu está situado, tá certo? A gente começa, antes de qualquer coisa, dizendo das motivações do cativeiro babilônico, tá? Deuteronômio capítulo 28 fala que se o povo de Israel não obedecesse o Senhor,
as maldições viriam sobre a nação. Dentre elas, as pestes, os problemas com a colheita, né? E se eles obedecessem, seriam abençoados, tá? Uma das maldições descritas em Deuteronômio 28 é que o povo, se desobedecesse a Deus, seriam dispersos pelas nações. Então, isso é uma das motivações de estarem aí no exílio babilônico, tá? Desobediência a Deus. Deus mandou vários profetas, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias. Jeremias é a transição deste momento, né, do exílio para o pós-exílio, tá certo? E aqui nós temos o Império Neobabilônico aparecendo com Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, tá certo? Ele vence a Síria, isso é importante, e aí ele começa a pensar na construção de um mundo a partir das melhores cabeças dos inteligentes, dos sábios, tá? E aí nós vamos ter a primeira grande deportação em 605, que Daniel e seus amigos vão para a Babilônia. Mas é preciso considerar que não apenas uma, mas 4 deportações, tá, gente? 605, a primeira deportação, Daniel e seus amigos vão para a Babilônia. Em 598, aqui o sacerdote Ezequiel vai, tá certo? 586 é a terceira deportação, o resto do povo da terra vai vir para a Babilônia, e é nesse momento que Jerusalém, o templo é queimado, os utensílios do templo são roubados, são levados para a Babilônia, e em 545, lá em Jeremias capítulo 52, é descrito que o resto do povo da terra voltou, cerca de 4.600 pessoas, né, o resto do povo vem para a Babilônia. Bom, é esse momento que nós estamos falando aqui agora, tá? Em 586 vai acontecer o templo de Deus é queimado pelos babilônicos, está descrito em 2 Reis capítulo 25, verso 8 e 9, e aqui é o momento da descrição do choro do profeta Jeremias, né? O grande profeta chorão chora a cidade queimada, o templo destruído, os utensílios levados pelos babilônicos. E é o momento também que Jeremias escreve Lamentações, né, que é esse grande choro, esse grande lamento. Na sequência, o Império Babilônico ele é vencido pelo Império Persa, Ciro o Grande. Tá? Vence, e aí em 538 o povo está na Babilônia, obviamente já estabelecidos naquele lugar, já se colocaram no comércio, eles estavam tranquilos aqui. Tá? A Babilônia não era um lugar terrível, de sofrimento, de escravidão como o Egito. Eles estabeleceram, né? Os judeus estabeleceram seu comércio, a sua vida, tudo normal. E aí eles se esqueceram da promessa e do retorno, tá certo? Então, nesse Império Persa aqui, é que a gente vai ter o momento do retorno do povo de Deus para Jerusalém. Então, o início do Império Persa se dá com o decreto de Ciro, permitindo que os judeus possam voltar para Jerusalém. Vamos lembrar disso. Cerca de 50 mil judeus retornam a Jerusalém através de 3 grandes retornos que a gente vai falar, tá? Então, é nesse momento aí que a gente está falando de 538, o retorno dos 50 mil judeus, mais ou menos. 536, o templo começa a ser reconstruído, está descrito em Êxodo capítulo 3, verso 8, mas a construção, gente, ela é interrompida. Tobias, Sambalate, os árabes, tá, também vão trabalhar aqui para impedir o povo de Deus de reconstruir o templo, tá certo? Em 522, na época de Dário, tá, que ele assume agora o reino, então Ciro, agora Dário, outro imperador persa, o templo vai ser começado a restaurar de novo, tá certo? E em 520 é o momento em que nosso grande Ageu, o profeta Ageu, vai falar à nação de Israel que eles deveriam retomar o trabalho de Deus, tá? Deus fala então a Zorobabel e a Josué, e depois a construção do templo ela é retomada, tá certo? É o momento também que Zacarias vai falar. Então, Ageu e Zacarias, os 2 grandes profetas desse momento, estão aí, tá certo? Ageu capítulo 1 e 2. Em 516, o templo ele é finalizado, tá? Está aí descrito em Êxodo capítulo 6, verso 15. O templo de Deus ele é concluído, tá?
E nesse momento aí nós vamos ter um hiato na história, porque entre Esdras e a sequência da história, a gente vai ter a história de Ester. Porque o povo de Israel que não voltou e ficou na terra, foram perseguidos por Amã, né? Vamos lembrar Amã, o Agagita. Tá? Aí acontece então o período de Ester, Deus preserva o povo através da rainha, e em 457, Esdras vem da Babilônia para Jerusalém e promove então a grande reforma religiosa. Então a gente teve em Zorobabel a reconstrução do templo, em Esdras a gente vai ter a reconstrução da nacionalidade do povo, lembra? O povo 70 anos longe da sua terra, perde a sua identidade cultural, a sua língua. É o momento em que eles vão ter tristeza, porque não mais entendem o idioma. Tá? E aí Esdras resgata a nacionalidade do povo através da própria lei. Esdras capítulo 7, verso 1 a 10. Na sequência, o último momento de retorno se dará com Neemias, em que ele está lá na grande cidadela de Suzã e se lembra do seu povo, né? Seu povo que está em ruínas, a cidade está em ruínas. E lembremos que uma cidade em ruínas é uma cidade que pode ser a qualquer momento invadida pelos inimigos. É uma cidade que não tem domínio financeiro, tá? Político, territorial. Então, Neemias, capítulo 1, descreve esse retorno de Neemias para ver o que está acontecendo com o seu povo e resgatar a questão de construir esses muros e devolver à nação de Israel a sua identidade econômica e política. E é nesse momento também que nós vamos ter o profeta Malaquias falando desse caos total. Malaquias é o caos total. A gente lê Malaquias pensando que é a questão do dízimo apenas, mas não, é a questão ética e moral que está por detrás. O povo está abandonando a Deus, casaram-se com estrangeiras, né? E aí Deus tenta resgatar esse povo através da profecia de Malaquias. Então, essa é a introdução fundamental para que você possa compreender o livro de Ageu. Então, Deus abençoe a todos. Valeu, pastor Armando. Valeu, Milton. Pronto. Aí eu quero convidar você a ficar em pé comigo para a gente ler os 15 versículos e vamos mergulhar no texto, tá bom? Juntos. História do povo de Israel. Aliás, a Bíblia é um depósito de história secular. A Bíblia é um livro que pode ser trabalhado, conversado, discutido, apresentado em qualquer mesa da academia. É um livro de história, é um livro que tem história. Trata dos grandes movimentos, dos grandes impérios. Desde a época de Abraão, você tem inserções de fenícios, de sumerianos, assírios, babilônios. Você tem os medo-persas, você tem os gregos, os romanos, enfim, toda uma história. E a maioria, eu diria, das fontes de história, você pode conhecer através da palavra de Deus. É muito simples. Tem datas, tem nomes, tem lugares geográficos que não podem ser desmentidos por qualquer um. Não é um livro qualquer. É uma história real de um Deus real que entrou na história e nos deu essa esperança viva. Então vamos ler juntos 15 versículos e a gente mergulha no texto, tá bom? Valeu, classe. Estão comigo? Presta atenção, atenção. Então vamos lá. Olha aí, em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá. O nome dele é Zorobabel, filho de Sealtiel. E ao sumo sacerdote à época, Josué, filho de Josadac. Assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo está dizendo o quê? Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos, de novo, vejam o que tem acontecido com vocês, presta atenção, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas
não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos, o quê? Furados. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que o céu retém o orvalho e a terra não produz colheita. Enviei seca, ou uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o povo remanescente do povo, ou todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo, começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Senhor, abre nossa mente e o nosso coração. É a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, nos dê entendimento, para que tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel naquela época, sirva de lição para nós, que não vivemos um pós-exílio como eles, mas vivemos um momento pós-pandêmico, desânimo, desobediência, desespero, às vezes sem saber exatamente o que vai acontecer com a gente, situação de escombros e ruínas, não só no país, no estado, no município, mas muitas vezes na nossa própria vida, na nossa família. Então, que a tua palavra nos dê hoje à noite uma lição preciosa, para que saímos daqui confiando que o Senhor dos Exércitos está no controle de todas as coisas, para que obedeçamos a tua palavra, pois é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, enquanto o professor Hamilton estava falando de datas, eu fico imaginando que alguns de vocês ficam olhando esses números e pensando assim: como assim? O tempo está evoluindo e o número está diminuindo? É porque vocês sabem, a história foi dividida em antes e depois de Cristo, tá certo? Então nós vivemos aqui 2022, o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é assim que registra no cartório. Então, quando nós andamos para trás, obviamente nós temos o ano 2000, o ano 1000, o ano 500, o ano 300, 400, o ano 100, até chegar no ano 0, perto do nascimento de Jesus. De Jesus para trás, nós chamamos antes de Cristo. Então, o calendário tem os números diferentes. Então, vamos lá. Abraão, lá atrás, a cruz ficou ali. Abraão, aqui atrás, nós estamos falando mais ou menos do ano 2000 antes de Cristo, Abraão. Lembra Abraão, Isaac e Jacó? Depois, no ano 1400 antes de Cristo, Moisés liberta o povo do cativeiro babilônico. 2000 Abraão, 1400, vê que está diminuindo, mas o tempo está avançando. Depois você tem mais ou menos no ano 1000, em que nós temos Davi, Salomão,
construindo o templo segundo o modelo dado por Deus. Em 722, as 12 tribos de Israel, 10 das 12 tribos são levadas para o cativeiro assírio e desaparecem totalmente. Diferente dos babilônicos, diferente dos medo-persas, os assírios, eles levavam o povo para o cativeiro, deixavam o resto de povo misturado com a sua própria raça assíria. Por isso o judeu não gosta de samaritano, porque samaritano é uma mistura. 722, 10 tribos desaparecem. Ficam apenas as 2 tribos, que mais ou menos no ano 600 é levada para o cativeiro babilônico, e aí vem toda a descrição que o professor acabou de dar para nós. O templo destruído, os muros destruídos, o povo levado, Daniel na primeira leva e assim por diante. E depois os babilônios sendo vencidos, tendo vencido os assírios, agora são vencidos pelos medo-persas ou pelos persas. Agora o persa diz, pode voltar. Ciro tem uma outra forma de lidar. Aliás, Ciro não era evangélico, é só para você saber. Era um pagão descrente, mas que estava debaixo da coleira de Deus, tá certo? Então fique tranquilo, não importa o que vem por aí na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu estado, no seu município, não importa. O que importa é que acima de qualquer poder está o poder do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Amém? Essa é a minha esperança. E que venha lá, porque agora nós vamos caminhar para frente, né? Então aqui nós temos o retorno do povo. Ciro diz, pode voltar. Deus usou aquele homem descrente para decretar o retorno do povo. O retorno do povo é um retorno triste, porque aí acontece mais ou menos o que tem acontecido com a minha vida e a sua vida depois da pandemia. Você olha assim e diz, rapaz, o negócio não é mais como era antigamente. Aí o pessoal vai ficando velho, vai ficando saudosista, né? Na minha época, rapaz, que agora tudo está desgraçado. Naquela época que era bom demais. Eu tenho saudade da minha infância, eu tenho saudade dos meus pais, de tudo que eu vivi, muito bem. Mas eu acho que o momento que eu estou vivendo agora é demais. Então o problema daquele povo era tentar reconstruir. Quando eles olhavam para aquelas ruínas, eles diziam, não, isso aqui nunca vai ser como aquilo que a gente viu no passado. E aí vem o desânimo, aí vem o comprometimento, a desobediência, e Deus então tem que mandar o profeta para exatamente levantar o povo de novo e dizer aquilo que eu tenho dito, porque esse livro não está sendo pregado, porque o pastor inventou uma série, é porque esse livro está no meu coração desde o início da pandemia. Deus me dizendo assim, pode ir. Quando às vezes eu ouço de indivíduos, de líderes, de pessoas que estão ao redor da IBC, dizendo assim, essa igreja vai se acabar. Essa é palavra do diabo, porque essa igreja é de Jesus, não é minha não. Você está tentando me atingir, mas você não vai atingir, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. É capaz de eu me acabar, mas a igreja não. Eu me lembro a época que nós saímos do 7 de setembro e viemos para cá, né? O povo dizia, você vai para aquele bairro pobre, a igreja vai afundar financeiramente falando, porque os ricos não vão mais lá, vão ficar tudo lá na aldeota. Eu disse, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Deus é poderoso para levantar os fiéis, ricos e pobres, e trazer pessoas de onde Ele quiser, porque Ele é o Senhor da história. Então Ageu é um livro que mostra assim, ó, não despreze os pequenos começos. Aliás, Zacarias é que diz isso. Então na minha vida, na sua vida, não despreze os pequenos começos. E Deus é capaz de levantar das cinzas, de um vale de ossos secos. Ele é poderoso para fazer. Então, dificuldade, desobediência e desânimo, são esses 3 Ds que nos ligam ao povo de Deus lá na época de Ageu. Porque nós estamos vivendo isso em nossa própria vida, no nosso país, no mundo. Desânimo. Mas o Deus que agiu lá atrás, com o povo de Israel, é o mesmo Deus que vai agir hoje. Porque Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Entende, irmãos? É atemporal. Minha fé define o que eu penso.
Deus continua sendo o eterno, o Senhor, o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Então o que eu creio define como meus pensamentos vão dirigir minhas ações. Por isso que não há desespero, não há entrega, não há medo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E é isso que essa igreja tem feito ao longo dos anos. Dado a vocês uma perspectiva divina, para você fazer a leitura das circunstâncias, não como um ser humano que não tem esperança, mas alguém cuja fé está firmada no Senhor. Ele é o eterno. Interessante que Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. O que você armazena na sua mente, palavra de Deus, ou palavra dos homens, ou palavra da Globo, ou palavra da CNN, ou palavra da Jovem Pan, é isso que vai determinar a sua caminhada. Palavra dos seus amigos, palavra do politicamente correto, ou é a palavra de Deus que está dando a você os parâmetros para você tomar decisão, para você não ter medo. É interessante que Paulo fala que ele servia ao Senhor com a sua consciência limpa, pura, firmada no Senhor. Deus não está interessado nas aparências, Ele não está interessado em resultados, mas Ele está interessado naquilo que está dentro do seu coração, em que você de verdade crê. Qual é a sua motivação maior para fazer o que você faz? Em Ageu, Deus chama o povo judeu, incluindo líderes políticos e religiosos, a uma tomada de consciência. Aliás, esse é o texto do verso 5 do capítulo 1. Considere o vosso passado. Considere os vossos caminhos. Aliás, a palavra, você vai ver logo mais aqui, é um termo hebraico que tem a palavra coração. Deus está dizendo assim: considere o que está dentro da sua mente, do seu coração. Prestem atenção. Então nós falamos um pouquinho sobre o histórico, vocês já estão bem informados. O professor Hamilton nos ajudou a compreender que o templo foi construído antes dos muros, portanto deixou a cidade um pouco à mercê dos inimigos. Ninguém entende direito se era excesso de fé por construir primeiro o templo, para depois construir os muros, ou foi uma negligência, ou foi medo dos vizinhos, de não querer se comprometer, não colocar cercas na sua vida. Talvez como alguns de nós, que quando nos encontramos com amigos que são opostos ao Evangelho, que pregam outras coisas, você prefere deixar a guarda aberta do que se posicionar, com medo de ser rejeitado, com medo de ser atacado, com medo de ser cancelado. Quem sabe o povo judeu agiu com essa motivação. Então Ageu profetiza um povo que gravitou entre euforia e desânimo. Porque enquanto eles tentavam construir, a oposição era pesada. Oposição política, oposição dos samaritanos, oposição daqueles que não queriam ver a obra caminhando. No livro de Neemias ele fala de Sambalá e Tobias. São aqueles indivíduos que ficam 24 horas olhando para você, esperando a hora de você cair. São aqueles indivíduos que o churrasco dele, a macarronada dele, a comida dele é falar mal dos outros, falar mal da igreja, falar mal da liderança, falar mal do irmão. Ele só está lá para isso, porque ele não quer ver a obra crescer. E os judeus enfrentaram isso. Então vamos ao texto. Considera a sua desobediência, povo de Deus. No verso 1 diz: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor. Durante o exílio, os judeus estavam dizendo assim: ei, Deus não está nem aí com a gente. Não tem mais profeta, não tem mais palavra, não tem mais sinais. Não tem mais milagres para a gente acreditar. No Salmo de número 74, verso 9, diz assim: já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós, quem saiba até quando.
Ou seja, um povo que já estava desacostumado de andar na presença de Deus. Estava querendo sinais, e de repente, durante o exílio babilônico agora, Deus começa a não só devolver o povo para a terra, mas levantar quem fale em nome do Senhor. O profeta é levantado, o profeta é aquele que fala em nome de Deus para o povo. Lá no passado, Deus levantou inúmeros profetas que foram mencionados aqui, muitos dos quais o povo nem ouvia. Meus irmãos, quando não havia escritura, palavra escrita, Deus levantava profetas. Hoje nós temos a palavra completa. Nós não precisamos de profecias novas, de Deus falando através de indivíduos que se arvoram a dizer que estão falando em nome de Deus. É o que está escrito ou não vale. E se algum profeta levanta a sua voz para dizer alguma coisa sobre a sua vida, que não seja a síndrome de cartomante, de indivíduos adivinhos que ficam se... Eu vejo nas redes sociais, ao invés de falarmos de coisas concretas, tem indivíduo profetizando sobre o que vai acontecer com o Brasil. Ora, está escrito. Está escrito. Não tem o nome do Brasil, mas tem o nome do que vai acontecer com a terra, com a população. Então nós não precisamos de nova palavra de Deus. Nós já temos a palavra de Deus. Mas no passado, quando a palavra ainda não estava consolidada, Deus levantava profetas. Como no Novo Testamento, quando não tínhamos as epístolas paulinas, os evangelhos escritos, Deus levantava profetas. E estes falavam do Velho Testamento se cumprindo no Novo, palavra de Deus. Jesus deu o exemplo. Quando ele era tentado, ele dizia o quê? Está? O quê, igreja? Está escrito. 3 vezes ele foi tentado. Qual foi a resposta de Jesus, igreja? Está escrito. Então agora Deus novamente levanta o profeta naquele momento precioso. 4 profecias nesse livro. Verso 2, Deus diz então ao profeta, fala agora. Fala para quem? Fala ao líder político, Zorobabel, o governador. Fala ao líder religioso, Josué, o sumo sacerdote. E fala ao remanescente do povo, ao restante. Aqui parece uma palavra pejorativa para dizer aquele restinho de povo, mas não é não, é o remanescente do Senhor. Deus sempre levanta no meio do seu povo um remanescente fiel. Se não são todos que contribuem, Deus levanta um remanescente que não falha. Se não são todos que creem, Deus levanta um remanescente que acredita nas promessas do Senhor. E assim tem acontecido ao longo dos anos. Mas olha que interessante, a profecia é para o governador. Hoje devemos sim ver a palavra de Deus primeiramente aplicada aos líderes, aos políticos, como fez João Batista em Herodes, com Herodes. João Batista falava a Herodes. Herodes ouvia João Batista. Mas quando João Batista, cumprindo o seu papel de profeta, denunciou o pecado do governante, ele foi degolado. Isso quer dizer para mim e para vocês, meus amados irmãos, que quando Deus mandar denunciar o erro, o pecado, a falcatrua, a corrupção, a mentira, nós não podemos calar a boca. Nós temos que profetizar, aconteça o que acontecer com a nossa vida. Os leões não calaram, não pararam a igreja. Então o profeta fala primeiro aqui aos políticos. Paulo falava diante de Festo, diante de Agripa. Deus falou também aos religiosos, porque os líderes tinham que ser pessoas íntegras. Fala a Josué. E fala ao povo remanescente. Não todos, não a multidão, mas os fiéis, como os 300 de Gideão, os 7.000 que não se dobraram. E a igreja de Jesus sempre tem aqueles que não se dobram. Aí vem a repreensão do Senhor, dos versículos 3 ao verso 11.
A palavra vem por intermédio do profeta, verso 3, e ele diz assim: acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa permanece em ruína? Ou seja, será que é justo você abandonar aquilo que é o plano de Deus para os judeus, reconstruir o templo, reconstruir a cidade e se dedicar às suas próprias causas? E aí então, assim que retornaram, os judeus sim, fizeram um altar, foi o primeiro movimento. Construíram um pequeno altar para adoração ao Senhor. Esdras capítulo 3, versículos 2 a 6 mostra isso. Eles edificaram um altar ao Deus de Israel, firmaram o altar sobre bases ainda sob o terror dos povos, celebraram a festa dos tabernáculos e da lua nova, mas ainda não fizeram os fundamentos do templo. O retorno trouxe ânimo, o templo poderia ter sido reconstruído, mas eles fizeram só a metade, só o altar. Por que eles pararam? Por que parou? Parou por quê? Medo do poder constituído, medo dos adversários, medo daqueles que combatiam os judeus, medo daqueles que se infiltravam no meio do povo de Deus e até pagavam indivíduos para que eles pudessem levantar fake news no meio do povo de Deus, dizendo: vocês não vão conseguir construir isso. Aqueles indivíduos voltaram para o rei e disseram: está vendo esse bando de judeu? Eles vão reconstruir a cidade, mas não vão pagar impostos, portanto, manda parar. E o povo não prosseguiu com a obra do Senhor. Houve comoção que misturou choro e alegria, mas eles pararam pelo poder político e pelo poder satânico. Esdras capítulo 4, verso 23 diz que foi lida a cópia da carta do rei Artaxerxes. Perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, eles foram apressadamente a Jerusalém e disseram: de mão armada, forcem a parada, parem de construir. E o povo recuou. E a minha pergunta é para nós hoje, né? Vamos recuar? Se fomos proibidos de falar do Evangelho de Jesus? Talvez tenhamos que fazer como Pedro, quando foi ameaçado: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos parar de falar. Aqueles judeus não deveriam ter parado. Com o poder das armas, forçaram a paralisação, coação. No intuito de evitar conflito com o poder político e com o adversário, eles pararam a obra de reconstrução por 16 anos. E aí eu pergunto a você, aplicando a sua vida e a minha vida, a nossa vida, quantos projetos de Deus na sua vida foram paralisados por medo do que as pessoas pensam ou do que as pessoas vão pensar? Quantas vezes você deixou de avançar o reino de Deus na faculdade, na escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, porque você teve receio e teve medo? Nós vivemos sobre ameaça todo o tempo, porque o Evangelho de Jesus não é politicamente correto. O Evangelho prega coisas que a sociedade não admite. Ela está desesperada, se desintegrando. Mas as pessoas, elas vão tentar nos calar. Mas aquele povo caiu na armadilha, ouviu a repressão política, ouviu a repressão daqueles que estavam infiltrados no meio e pararam a obra. Será que vamos nos calar? Será que vamos parar? Será que vamos nos entregar? Será que vamos deixar de cuidar do avanço do reino para cuidar da nossa própria causa, da nossa própria preservação? Com receio do que vão pensar? Alerta para o que vem por aí. Pode chegar o tempo em que teremos que escolher qual autoridade vamos obedecer. Em Atos capítulo 5, Pedro foi levado diante do Sinédrio e eles disseram assim: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, não fale nesse nome aqui. Muitos de vocês já viveram essa situação. Fale de tudo, mas não toca nisso. Aqui não se discute religião.
e você se cala, e você se retrai, com medo de perder o emprego, com medo de perder o prestígio, e as almas vão entrando no inferno e você fica lá assistindo. Eu não digo que você deva ser insano ao ponto de colocar o seu emprego em jogo, porque insiste em falar de forma A, B ou C, mas você não pode deixar de falar. Use pontes, abrace, ore, traga do lado, traga para perto, mas não pare de falar. O povo judeu aqui parou por causa das dificuldades. Pedro respondeu àquele sinédrio com as seguintes palavras. Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles quiseram matá-los naquele momento. Igreja de Jesus, vai chegar uma hora em que falar do amor de Jesus pode nos levar para a prisão. E talvez vocês terão que me visitar lá. Eu não vou parar de falar de Jesus e do seu reino e dos valores do seu reino. A igreja estará em oração, como está nos países onde a igreja é proibida de falar. Mas nós não vamos cuidar das nossas próprias conveniências, das nossas próprias reputações, preservar o nosso patrimônio, porque agora estão nos proibindo de falar de Jesus e dos princípios da palavra de Deus. Assim, a profecia vem em tom de questionamento, que revela o coração de cada um. Onde está a sua prioridade, povo de Israel? Aí o verso 5 diz: o Senhor dos Exércitos, considera o seu passado. Aliás, a palavra aqui não tem nada a ver com passado. A palavra aqui é um termo em hebraico, verso 30, aliás, o slide 35 aí, que eu coloquei aí para eles, o 34 e 35. O termo aqui é foca o coração. Põe o seu pensamento no seu coração. Simu lebabkem. Olha lá, vocês vão aprender hebraico ali, né? Considera. A palavra simu ali primeiro é foca. O hebraico é da direita para a esquerda. Foca o que? Lebabkem. A palavra leb é coração. O Deus está dizendo, considera o que está aí dentro do seu coração. Não é o seu blá blá blá, não. Por isso que lá em Isaías e em outros profetas, Deus dizia assim: eu estou cansado do cântico de vocês. Vocês estão cantando para mim. Mas ele diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Está sem compromisso. O coração está cheio da agenda pessoal. Era assim que estava aquele povo voltando do exílio, não acreditando no poder de Deus. Sob a pequena e primeira ameaça, eles se voltaram para os projetos pessoais. Imagine, talvez aquele suprimento que Deus deu para construir o templo, eles estavam construindo a varanda da casa. Terrível, né? Então, foca no coração. É uma chamada à consciência. E aí Deus mostra as consequências dessa negligência. Olha, vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês têm roupa, mas não se aquecem. Recebe dinheiro, mas o dinheiro parece que é colocado num bolso furado, num saco furado. Ou seja, não rende. É trabalho, 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 e no final você diz, para quê? O que sobrou? O que deu? Para que isso? Agora prestem atenção. Quem fala? Aqui nós temos nos versículos 6 e 7, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. É o Deus que está no controle da natureza, está no controle da sua saúde, está no controle do povo ali de Israel. Ele estava no controle. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão percebendo porque não tem chovido? Vocês estão percebendo porque a colheita não tem sido profícua, não tem sido rentosa? O que Deus está dizendo é: eu estou disciplinando vocês por causa da desobediência.
É algo que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Não adianta culpar o diabo, culpar o governo, culpar a inflação. Não, não culpe não. Deus está no controle de todas as coisas. E parece contraditório, muitos crentes não gostam de ouvir isso, porque o discurso mais bonito e mais fácil é aquele da prosperidade, em que o indivíduo pega o microfone e diz: você vai ser rico, você vai se prosperar, jogue fora seu Fusca, seu Fiat, que você vai ter uma Ferrari, porque você pode decretar, você está na bênção, porque você pode, a palavra tem poder, e aí não precisa de Deus. Aí quando você pega um indivíduo rico como Jó, com uma família linda e enorme como Jó, um homem que amava a Deus e que cultuava a Deus todos os dias, Deus vai lá e diz: toca nele, tira tudo. Como é que você entende? Eu estava falando essa semana com uma pessoa que me procurou, tentando entender por que faz tudo certinho e as coisas não estão dando muito certo, na família, com os filhos, com o marido, com os negócios. Então chega uma hora que a gente começa a achar que Deus deve para nós um favor, porque eu estou fazendo tudo isso e Ele não está me dando por quê? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que a gente está vivendo hoje, da prosperidade, é o Deus da máquina de refrigerante. Você põe a moeda e o refrigerante tem que cair. Então você faz, esperando que Deus lhe dê, e Ele está com saldo negativo e você está exigindo dele. Nada disso. O nosso Deus é soberano. Ele nos ama incondicionalmente e nos levará para a eternidade, com dinheiro ou sem dinheiro, são ou doente, ganhando ou perdendo, vivendo ou morrendo. Deus é o Senhor dos exércitos. E é isso que Ele diz àquele povo: vocês não estão percebendo que vocês estão correndo atrás do vento, que eu estou no controle de todas as coisas? Então, repensa, volta. A pobreza que eles quiseram evitar na inversão da prioridade foi exatamente o que eles escolheram, por não estarem alinhados com a prioridade do Senhor dos Exércitos. Correu atrás das suas próprias coisas. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por quê? Aquele povo inverteu a prioridade. Aí veio a resposta do povo, e Deus disse assim: olha, eu vou dar uma chance a vocês. Subam ao monte, considere o seu caminho, suba ao monte, traga madeira, edifica a casa, eu vou me agradar dessa atitude de vocês, e eu serei glorificado. Essa deveria ser a minha e a sua maior ambição, cumprir o propósito de Deus para a gente aqui na terra, sermos embaixadores do reino de Jesus, sermos a voz, a vez, a mão, o abraço de Cristo para as pessoas. A resposta do povo foi: Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, o sumo sacerdote, verso 12, e todo o resto do povo atenderam finalmente a voz do Senhor. O profeta foi um fiel transmissor da palavra, denunciou o pecado, indicou o caminho de volta e encontrou ouvidos atentos. É interessante que a palavra grega para ouvir no Novo Testamento é a mesma palavra para obedecer. Quem ouve, obedece. É como se Deus estivesse dizendo assim: você está moco. Você não está me ouvindo, porque quem ouve obedece o comando. Akuo é um verbo grego que quer dizer ouvir, mas é o mesmo verbo usado para a palavra obedecer. Aqui o povo ouviu, atendeu a voz do Senhor seu Deus e a palavra do profeta. Josué, o sacerdote, Zorobabel, o político, o governador se deixou governar pelo Senhor, o sacerdote, que era responsável pelo ensino, se deixou ensinar pelo Senhor. E no verso 12 diz: eles atenderam a voz do Senhor, e o povo temeu diante do Senhor.
O povo temeu. Não diante do profeta, não diante do governador, não diante da palavra, mas diante daquele que é o Senhor dos exércitos. Temor, coisa que a nossa geração perdeu. Não temos mais medo de nada, receio de nada, desrespeitamos o Senhor. O temor está escasso nessa geração que questiona a palavra, questiona os mensageiros da palavra e questiona o próprio Senhor da palavra. Salmo 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. O temor do Senhor é a fonte de vida, Provérbios 14:27. E agora a recompensa do Senhor. Versículo 13 ele diz: eu estou com vocês, na ruína. Está ruim, está difícil, você perdeu, está desiludido. Entenda, Deus não lhe abandonou, você abandonou o Senhor. Ou é provável que Ele esteja querendo lhe aperfeiçoar de alguma forma, deixar de ser tão independente, tão soberano, tão senhor, tão senhora de si, tão dono da situação. Não espera Deus colocar o dedo na sua vida para trazê-lo de volta à sensatez. Ele diz: eu estou com vocês. Lindo esse verso 13. Eu sou convosco. Será que a presença de Deus é suficiente para mudar a sorte de um povo? Será que a presença de Deus é suficiente para mudar a sua vida? Ou nós precisamos de um candidato A ou de um candidato B? Eu não preciso. Deus é poderoso para mudar a sorte desse país, do mundo, da minha vida, da nossa vida. Eu só preciso dEle. Ele é suficiente para me dar ânimo, para recomeçar, não importa o passado. Seria a presença de Deus suficiente para nos entregar a obra do seu reino, mais do que os nossos próprios projetos? Aí o verso 14, indo para o final, diz o texto: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Deus fez nascer algo novo. Deus desperta o espírito do governante, do sacerdote e do povo, porque é só Ele que pode abrir os nossos olhos. Esse despertar é uma ação divina. Entenda, igreja, entenda, mamãe, você está apavorada porque o seu filho está andando longe do Evangelho. Você não tem poder para abrir os olhos dele, é só o Senhor que pode. O que nós fazemos como crentes em Cristo Jesus é atrapalhar o Senhor, porque a gente fica tentando assumir o controle como mãe, como pai, como esposa, como marido, como empresário, como funcionário, como empregado, como membro da igreja, como líder de IGR. A gente fica tentando assumir o controle da história. Nós não somos deuses. Você não é Deus. Eu gosto de nadar. Já tive a oportunidade de salvar pessoas que estavam se afogando. A pior coisa para salvar alguém que está se afogando é quando o indivíduo tenta ajudar a se salvar. Ora, ele está se afogando sozinho. Aí você chega perto, ele quer se debater, agarra em você, morre os dois. Eu já vi história de bombeiros e de pessoas que, para fazer um salvamento perfeito, tiveram que nocautear o indivíduo que estava se afogando. Sabe por quê? Porque quanto mais você se mexe, pior fica. Deus está querendo entrar na sua vida, cuidar da sua alma, do seu espiritual, do seu emocional, da sua família, das suas coisas, e você fica se debatendo, achando que Deus precisa da sua ajuda. Você olha para os seus filhos e, ao invés de fazer a sua obrigação diante de Deus e entregar nas mãos daquele que é o dono do seu filho e da sua filha, você fica querendo controlar como se fosse um videogame. Você já perdeu, porque você não tem poder para despertar no coração de ninguém absolutamente nada. Só o Senhor tem. Ele é que abre os olhos. Ele é que entra com a sua palavra e penetra lá dentro. Ele é que faz o milagre.
Estava conversando isso com um irmão e ele me relembrou o fato de que alguém que já esteve na igreja, abandonou o evangelho, blasfemou do Senhor, foi embora, foi não sei para onde. E depois, anos se passaram e aquele indivíduo estava com uma doença terminal. Ele vai lá no leito visitar aquele indivíduo. E naquele momento, houve uma obra poderosa de salvação na vida daquela pessoa. Porque ao longo de toda a história, Deus estava no controle. Não interessa o tempo é de Deus. Não atrapalha. Por isso Ele pede para a gente orar, interceder, dar exemplo, fazer o nosso melhor. Mas isso não é a garantia. A garantia é quando Deus entra, quando Deus age, quando Ele quer, como Ele quer, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Amém? Então, o texto aqui diz que Ele despertou a ação divina, que despertou o espírito do rei, do governador, do sacerdote e do povo. Pode vir o pessoal do louvor. Esse despertar é uma ação divina. O Senhor desperta as pessoas da mornidão, da sonolência, do desânimo, da letargia, da preguiça, do comodismo, da resistência, que não pode ser vencidos por nenhuma outra coisa senão pela palavra do Senhor. Creiam, irmãos, tomem posse, pratiquem, apeguem-se, conheçam a palavra, apliquem na esperança de que Deus é capaz, só Ele, porque a palavra que criou todas as coisas é a mesma palavra que desperta o indivíduo do sono. E nós podemos dizer: abre os nossos olhos, Senhor, como salmista, para que eu veja as maravilhas da Tua lei e da Tua obra. Então considera a sua desobediência, capítulo 1. A relutância do povo, a repreensão do Senhor, a resposta do povo e a recompensa do Senhor. Eu vou estar com vocês. Bora, vamos construir. O povo de Israel naquela época reagiu. E o profeta foi despertando o povo com a palavra. E o propósito de Deus foi cumprido para aquela época. Se os impérios tivessem prevalecido, Jesus não teria nascido. Você que gosta de história, o cronômetro de Deus está numa nação chamada Israel. Esse mesmo povo aqui. Uma nação menor do que o estado de Sergipe, perseguida pelos aiatolás iranianos, que já prometeram lá atrás que vão varrer Israel, um país do tamanho do estado do Sergipe. Em 1948 nem existia como nação, até que na ONU, Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto de Minerva, Israel voltou a ser Estado. Sabe por quê? Está na profecia, está na palavra. É um povo que nem reconhece Deus como Deus Todo-Poderoso. Mas Deus tem o seu relógio na história, e Ele move os reinos que se abalam, que se dobram, porque Ele é Senhor. Se esse pequeno povo não tivesse retornado, sob o comando de um incrédulo, Jesus não teria vindo. Então olha que coisa linda, como Deus faz na história. Ele vê a desobediência do povo e com amor Ele chama de volta e diz: eu sou o Senhor dos exércitos, crê em mim, eu vou fazer. Ah, mas está tudo quebrado. Eu vou fazer nascer das cinzas. Porque Deus é Deus. Amém, igreja? Está com medo de quê? Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. O medo é geralmente desconfiança do amor. Quando eu sei que Deus me ama e eu acredito nisso, o amor lança fora o medo. Então nós não temos razão para temer. Aquele povo acreditou
Porque Deus agiu, levantou o profeta, usou a palavra e o templo foi reconstruído. Mais tarde vem Neemias, reconstrói os muros e preparou o momento para a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. E todos, direitistas e esquerdistas, um dia vão abrir a boca e confessar Jesus Cristo como Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Curva sua cabeça em 1 minuto em oração. A pergunta simples é: o que Deus me disse hoje à noite? E talvez cabe um propósito que eu vou fazer a respeito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que as coisas que foram escritas no Velho Testamento foram escritas para advertência nossa. Por isso a gente aprende com a história do povo judeu. Por isso a Bíblia foi escrita, para que a gente não caia nas mesmas armadilhas. Então, Igreja Batista Central de Fortaleza, povo de Deus, os que estão aqui, os que me ouvem na internet, o Senhor dos Exércitos, Ele reina, Ele é dono da sua história. Entregue-se a Ele totalmente. Abra mão dos seus projetos pessoais, principalmente quando você negligencia o reino dEle. Diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero confiar no Senhor. E eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de aberto e publicamente dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Alguém que gostaria de entregar sua vida, seu passado, seus projetos a Jesus hoje. Dizer: eu quero entregar minha vida, meu ser a Cristo Jesus. Eu recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui publicamente que gostaria de fazer isso? Levanta a sua mão. Se não tiver ninguém aí na internet, você aí pode confessar Jesus como Senhor da sua vida. Dono absoluto. E se render a Ele. Obrigado, Pai eterno, por essa noite preciosa. Nós hoje queremos colocar os nossos olhos em Ti. Em nosso coração, nossas emoções, ainda que possamos estar ou não frustrados de um lado ou de outro com qualquer coisa, da política, do comportamento humano, da criminalidade, da corrupção, da loucura, da sensualidade, da libertinagem. Nós queremos colocar nossas emoções no Teu altar hoje à noite e reconhecer que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao Teu controle. E hoje à noite quero colocar a minha vida, meu coração, minha mente no Senhor e na palavra do Senhor. Quero agir de acordo com a Tua vontade. Quero priorizar o Teu reino na minha vida. Obrigado por esta igreja, Senhor. Atenta à Tua palavra. Possamos continuar juntos, conquistando fortaleza para Jesus, invadindo o reino das trevas e resgatando pessoas para a Tua honra e glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.